Olá, meus amigos. Mais um vídeo para a gente falar sobre religião. E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar um tema que é muito utilizado, pelos religiosos, que é o medo. O medo é um sentimento que é utilizado de todas as formas e é um dos sentimentos mais usados pelos líderes religiosos para manter as pessoas presas a essa religião. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o medo de Deus. Desde muito cedo nos é ensinado que devemos respeitar Deus. Não devemos questionar a ideia de Deus. E o Deus que eu falo aqui é o Deus cristão. Deus Javé, Jesus, Yahvé, Jeová. Ele tem muitos nomes, Mas é o Deus hebreu, o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus hebreu da guerra, que foi trazido para o nosso país de navio pelos portugueses. Esse Deus, ele é colocado como um ser muito temperamental, que é um ser que ele se irrita, ele se ira muito facilmente. E que se você, por algum motivo, desagradar esse Deus, desrespeitar, blasfemar contra esse Deus, de certa forma, ele vai se vingar de você, ele vai te punir, ele vai te jogar no inferno de fogo ardente. E não é só jogar, você vai ser torturado por toda uma eternidade. Isso é uma falácia que os religiosos usam, Eles te colocam, te pegam pelo medo e você não consegue mais sair. Porque é muito difícil você sair desse medo religioso que eles colocam. Agora, você já parou para pensar se faz sentido você ter medo dessa ideia de deuses? Faz sentido você ter medo desse Deus, do Deus cristão e dos demais deuses? Deuses, eles são apenas criações da mente humana. O ser humano, ele criou deuses à sua imagem, semelhança e conveniência. Os deuses, eles são muito parecidos com os povos que os criaram. Se você for analisar os deuses nórdicos, Odin, Thor, todos esses deuses nórdicos, Loki, eles têm algo muito em comum com a população, com as pessoas que o criaram. Eles são loiros, de olhos claros. Os deuses africanos, os deuses de raiz afro, todos eles são semelhantes aos povos, são negros, assim como os povos que criaram essas ideias. Da mesma forma, você vê que o ser humano, ele cria ideias de deuses, mas deuses não criam humanos. E eles utilizam muito o medo, Eles colocam esse medo enraizado na cabeça das pessoas, é uma doutrinação que as pessoas sofrem. E elas são incapazes de questionar essa divindade porque elas têm medo. Elas morrem de medo de ser castigado, muitos falam, eu não tenho medo de nada, apenas dos castigos de Deus, dos castigos divinos. Essa ideia é passada para manter você preso na religião, para manter você preso nas igrejas. E dessa forma você vai continuar financiando a vida de mordomia desses líderes religiosos. O Vaticano está milionário, tem dinheiro, tem tronos de ouro. Eles são riquíssimos, tem um país, é uma religião que tem um país, o Vaticano. Você vê eles fazendo algo pela humanidade, eles têm sangue nas mãos, Se você for analisar aí a Santa Inquisição, o Santo Ofício, quantas pessoas não morreram inocentes, sendo acusadas de bruxaria? Também teve a Inquisição Protestante. Então você vê que a religião é algo que traz discórdia entre as pessoas, Ela, ao invés de unir, ela afasta as pessoas. Se você não acreditar no mesmo Deus que eu, você não é digno de estar aqui comigo, Você tem que morrer. Muita religião faz isso, O fundamentalismo religioso, a gente pode ver isso agora aqui no Oriente Médio ali, vários países islâmicos, tipo o Afeganistão,
onde pessoas são mortas porque tem um aplicativo de livro, Bíblia, no celular. Eles não toleram que você tenha pensamentos diferentes. Homossexuais são mortos, apedrejados, enforcados, jogados de prédio, porque em um livro que eles acreditam ser sagrado diz que isso é pecado e que o Deus que eles veneram, que nunca apareceu para ninguém, diz que aquilo é errado e que tem que ser morto. E as pessoas acreditam naquilo, as pessoas pegam e levam aquilo a sério. Então, meus amigos, não tem motivo nenhum para você ter medo de Deus. São apenas criações da mente humana. Nós, livres pensadores, que fazemos vídeos, que temos coragem de vir a público para falar de religião, para mostrar para você que isso não faz sentido, nós somos os que são mais ameaçados por esses religiosos, né? Pelo fã-clube desse Deus. Diz que esse Deus vai pesar a mão contra a gente, vamos sofrer de câncer, vamos cair num leito de hospital entre a vida e a morte, e nessa hora iremos pedir perdão a Deus. Então é isso que eles desejam para a gente. No fundo, eles desejam o mal das pessoas. Se você não pensar exatamente como eles, você já não tem motivo, você já não merece viver, você tem que ter um câncer. E isso é algo que a gente vê de vários religiosos, eles desejam o mal para quem pensa diferente. Até para quem tem fé diferente, isso acontece. E esse medo, ele é colocado na mente das pessoas, né? Esse medo, ele, de fato, o medo, ele não é totalmente inútil, né? Principalmente o medo que você tem por instinto, né? Que foi passado aí de geração em geração, esse medo, né? Você pensa que o homem ancestral, aqueles que foram mais medrosos, que ficavam em um determinado local, que ouviam um barulho e corriam, achavam que era um predador, aqueles tinham mais chance de escapar, enquanto os homens primitivos que ficaram achando apenas que era o vento, eles tinham mais chance realmente de morrer porque poderia ser realmente um predador. E nós somos descendentes dos que corriam, dos que tinham medo. Então esse medo é para que a gente consiga preservar a nossa vida, a nossa integridade física, né? O medo, ele tem essa ferramenta, né? Para te proteger, não fazer que você faça coisas estúpidas, pular de um muro, pular de um prédio, fazer coisas assim. O medo, ele tem isso, ele tem um lado bom. Porém, esse medo religioso, o medo que te colocam, é algo prejudicial, né? Porque você vai ter medo de algo imaginário. Da mesma forma que você morrer de medo de Deus, se você não tem coragem de questionar, tem pessoas que morrem de medo de fantasma. Para que um medo mais irracional? São seres que só existem na mente da pessoa, apenas na mente de quem acredita naquilo, né? Porque evidência não tem evidências de fantasma, de lobisomens, de mulas sem cabeça, saci-pererês, de deuses, né? Todos eles estão no mesmo nível, né? Criação da mente humana. Então, meus amigos, você tem que ter coragem para questionar. Eu sei que não é fácil você questionar algo que foi colocado na sua cabeça ano após anos. E pessoas utilizam esse medo, né? Eles falam, com Deus não se brinca, com Deus não se questiona. Então eles utilizam aí de forma desonesta, né? E até covarde, né? De pessoas que morreram, utilizam a morte dessas pessoas para tentar fortalecer a fé deles numa tal divindade, né? Se você pesquisar no YouTube, né, esses vídeos, com Deus não se brinca, você vai ver uma infinidade de vídeos e de várias pessoas aí que teoricamente fez algo que transgrediu e que ofendeu esse Deus de alguma maneira, né? Você vai ver isso e eles vão utilizar dizendo que foi um castigo divino. Então você vai ver que os cristãos desonestos vão utilizar a morte das pessoas para tentar fortalecer a sua fé. Essa brincadeira também vale se você quiser usar o cristão, né? Pegue cristãos que morreram agora recentemente e você pode falar que aquilo é porque eles desobedeceram às ordens dos deuses hindus. Logo, com o deus Shiva ninguém brinca, né? O deus destruidor, com o destruidor de universos, Shiva, ninguém brinca. Por isso que os cristãos morreram, porque ao aceitar Cristo, Javé, Jeová, eles estão brincando com o verdadeiro Deus que existe, que é Shiva. Então, Shiva está punindo, né? Com Shiva ninguém brinca.
Agora, será que eles vão aceitar esse olhar questionando o que eles falam? Claro que não, né? Eles vão dizer que Shiva é apenas criação do homem, né? São fantasias criadas pelo homem. Quando a religião é a dele, aí isso não vale. Então você vê que são pessoas que, para proteger a sua crença, eles fazem de tudo, usam coisas, argumentos irracionais. O medo que é utilizado, que é pregado nas igrejas, ele é bem eficaz. Eu falo isso por conta própria. Eu lembro de uma época em que eu fui visitar uma igreja em Fortaleza, Congregação Batista, e eu lembro que eu estava desviado na época, né? Não tava realmente ainda. Eu tinha saído da igreja por alguns motivos, eu estava desviado, né? E tinha muitas pessoas visitando aquele templo religioso, muitas pessoas. E muitas daquelas pessoas, elas não eram crentes. Então você vê que o pastor dessa congregação, ele era um cara muito perspicaz, né? Ele conseguiu ver que aquelas pessoas que estavam ali era pela primeira vez e que a grande maioria não era cristão. E ele começou a utilizar uma pregação de nível para amedrontar quem estava ali. E eu lembro que na época eu não tinha esse pensamento racional que eu tenho hoje. E eu caí feito um pato naquilo, né? Eles falaram, ó, a pregação foi só que você não poderia ter mais chances, né? Então, aquilo ali, aquele dia poderia ser sua última chance de se arrepender e aceitar Jesus. E ele bateu na tecla várias e várias vezes, ó, vocês têm que se arrepender, porque ninguém sabe o dia da manhã e Jesus está voltando. Amanhã pode ser o seu último dia na terra. Será que você vai ter chance para se arrepender? Então ele continuou, né, fazendo esse tipo de pregação, né, que você teria que aproveitar a oportunidade de se arrepender, porque você não sabia se Deus ia te levar amanhã ou depois. Cara, e eu, naquela época, eu não tinha um pensamento racional. Junto comigo foi pelo menos ali mais umas 20 pessoas para aceitar Jesus. Então, eles utilizaram o medo, né, que a gente tinha na época dessa divindade imaginária para atrair as pessoas para lá. E quando você tem medo de questionar, dificilmente você vai sair. Mas não é impossível, né? Eu sou o exemplo vivo disso, né? Consegui sair daquilo, consegui procurar, conseguir tentar estudar, tentar entender como que surgiu a religião. Isso é o suficiente, né? Quando você começa a buscar conhecimento, você vai ver que a religião é um castelo que foi construído sobre a lama, não teve alicerce. Um simples vento de questionamento é capaz de derrubar todas as religiões, principalmente o cristianismo, né? Então, busque, leia o livro religioso que você diz ser sagrado, mas não leia pensando que o Espírito Santo vai te dar a interpretação. Leia de maneira racional, leia de maneira que você consiga questionar o que está escrito ali, e você vai ver que o que está escrito lá são absurdos, são grandes fantasias, né? São coisas que não condiz com a realidade em que a gente vive, né? Você não tem motivo para ter medo de Jesus, ou de Deus, ou de Javé, ou de nenhum tipo de Deus. São apenas criações da mente humana, né? Fantasias, que não tem sequer uma única evidência que aquilo é real. Não deixe as pessoas te amedrontar e dizer que você vai ser castigado. Deus nenhum castiga. Estamos aqui fazendo vídeos para falar de religião, para falar de Deus, fazer críticas a esse personagem fictício. Ele nunca apareceu para se defender. Agora, se um dia eu morrer, claro que eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Agora, quando eu morrer, com certeza vai aparecer um cristão para dizer que Deus puniu, né? Ah, Deus puniu esse ateu ali, ó. Deus tirou a vida dele. Agora, todos nós iremos morrer. Então, será que você ameaçar alguém de uma morte que é coisa inevitável, isso vai te... Não faz sentido você ameaçar alguém da morte, porque a morte é algo que vai chegar para todos nós. E você utilizar a morte de alguém para dizer que foi castigo divino é totalmente desonestidade, porque todo mundo morre. E também falsa associação, né? Você associar algo natural, que todo mundo sabe que vai acontecer, com algo sobrenatural, uma divindade que não foi provado, né? Uma falsa premissa.
Então, você pode sair disso. Perda o medo de questionar. Pode questionar, pode blasfemar, pode falar qualquer coisa, porque divindade nenhuma aparece para se defender. Os únicos que vão aparecer para defender essa divindade são o fã-clube dessa divindade, né? Aí sim, esses aí aparecem nos comentários para fazer críticas, para tentar desejar mal para a gente, né? Porque o cristão, a grande maioria desses cristãos que vêm para cá, para o meu canal, eles desejam mal, né? Eles querem que a gente tenha problemas, que a gente tenha câncer, que a gente morra. Então, meus amigos, esse é o meu vídeo de hoje, né? Não precisa ter medo, não precisa perder o sono com medo de fantasma, de assombrações, de demônios, de divindades. De divindades nenhuma vai chegar e vai punir a mão, vai pesar, não vai acontecer nada, não tem devorador, não tem nada. Agora questione, né? Questione a sua religião, meu amigo religioso que pintar nesse canal. Questione, veja como tudo surgiu e você vai perceber que são apenas homens inteligentes, né? São homens inteligentes que criaram todo esse labirinto e que a gente é doutrinado desde muito cedo a acreditar. Vocês sabem que no nosso país é muito difícil você fugir dessa religião, né? Você nasce, já te levam para já te batizam, né? Você já é batizado sem nem perguntar se você quer. Já te dão um Deus para seguir, já te dão uma religião para acreditar. Você vai crescer, vai para colégios religiosos, colégios de cristãos. Lá você vai aprender sobre fantasia, sobre um homem que tinha força, que matou 1000 homens utilizando um pedaço de osso. Lá você vai aprender sobre um velho que ele colocou um casal de cada espécie de animal que existe na Terra em um barco e passou um ano velejando à deriva nesse barco. Lá você vai aprender que um homem morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então vão te colocar fantasias, vão dizer que essa fantasia é verdade e vão te colocar o medo, né? Que você não pode questionar, porque esse Deus vai te punir num local terrível de fogo eterno, de sofrimento, de ranger de dente. E lá um Satanás, o inimigo imaginário, o inimigo que o próprio Deus criou, vai te punir. Então você vê que tudo isso são fantasias, né? São coisas hilárias, que dá para você morrer de rir do que eles inventam, né? E que na prática não tem evidência nenhuma de nada. Então, meus amigos, não tem motivo nenhum para ter medo de divindade alguma. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, deixa o like, comentem. E se não gostou também, pode deixar o dislike também, viu? Não tem problema nenhum. Gostaria de agradecer a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado e tchau.